planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está conectado com esta mensagem. Deus abençoe a tua vida preciosa. Vamos ler um trechinho da palavra de Deus para a nossa reflexão. Tiago, capítulo 4, versículos de 13 ao 15. A palavra de Deus diz assim: Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém? Meus queridos, a carta de Tiago foi direcionada às 12 tribos dispersas de Israel por toda a extensão do Império Romano. E ela é também chamada de Epístola Universal, porque foi escrita para todos os servos de Deus de todos os tempos. É uma carta considerada sem conteúdo teológico, porque a preocupação de Tiago não era discutir doutrinas, mas era ensinar aos judeus a respeito da palavra de Deus e a respeito de Jesus Cristo. Então ele não se preocupou com doutrina, mas se preocupou com lições práticas. Dentre tantas lições práticas, nós queremos refletir um pouco sobre o perigo da autossuficiência, é isso que ele está dizendo nesses versículos, e o perigo do planejamento da vida, excluindo a Deus deste planejamento. No versículo 13, ele vai dizer da autossuficiência do camarada. Ele fala da autossuficiência de alguém que decide em um determinado dia, hoje ou amanhã, ir em uma determinada cidade, passar um determinado tempo, um ano, negociar e depois voltar. Então, ele está dizendo aqui que a pessoa está decidindo tudo como se fosse dono de sua própria vida. E no versículo 14, ele dá o alerta: você não sabe o que pode acontecer amanhã. O que é a nossa vida? Ele pergunta e ele mesmo responde. A nossa vida é como se fosse um vapor que aparece e rapidinho se desvanece, desaparece, deixa de existir. E no versos 15, ele explica: ao invés de dizer que vai fazer isso ou vai fazer aquilo, você deve dizer, se Deus quiser, e se eu estiver vivo, eu vou realizar os projetos de minha vida. Amém? Então é isso que Tiago está explicando ao povo de Deus naqueles dias e consequentemente a todos nós. E eu quero deixar duas lições práticas para a nossa vida. A primeira lição é que o amanhã não nos pertence. E a segunda lição é que não somos dono da nossa própria vida. O amanhã não nos pertence. É a primeira lição. E é verdade, minha gente. O amanhã não nos pertence. Tiago está alertando o povo de Deus para o perigo de um planejamento excluindo Deus. Não que ele esteja desestimulando o planejamento. Planejar é necessário. Planejar é preciso. Precisamos fazer planejamento de caráter imediato, planejamento de curto prazo, de médio e de longo prazo. Precisamos, é necessário planejar, mas é complicado e é frustrante excluir Deus do nosso planejamento. O amanhã pode não acontecer. E se acontecer, pode trazer surpresas desagradáveis que venham anular os nossos projetos, que venham frustrar os nossos sonhos.
Eu me lembro que quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei que nesta mesma época, em novembro do ano passado, nós estávamos começando o ensaio da nossa linda peça de Natal. Quem diria que um ano depois, no mês de novembro, na época de preparação do Natal, nós estaríamos cancelando o nosso Natal. Não vamos ter a peça de Natal este ano, não vamos ter celebração de Natal este ano. Quem diria, né? Então amanhã não nos pertence. Então planeje, sonhe, mas ore e diga, se Deus quiser. Mas não diga se Deus quiser como superstição. Diga se Deus quiser como declaração de dependência do nosso Deus. Amém? A segunda lição: não somos dono da nossa vida. Embora seja comum alguém dizer, né? Ninguém manda em mim, ninguém manda na minha vida. Eu sou dono da minha própria vida. Quem manda na minha vida sou eu. Esse é um ditado muito comum, né? Muitas vezes nós dizemos e até achamos que de fato somos dono da nossa vida, somos autossuficientes, somos independentes, mas na realidade não somos. Vem um pequeno vírus lá do outro lado do mundo, viajando aí pelos ares, um vírus microscópico, invisível, e de repente leva a vida do camarada que diz que é dono dela. Não é dono. E leva a vida do camarada que diz ser dono da vida e leva contra a vontade dele. Então nós não temos, minha gente, poder para decidir sobre a nossa própria existência. O Salmo 90, verso 9, diz que os nossos anos passam como um conto ligeiro. Passa rapidinho, né? Acaba como aquela historinha gostosa que a gente, quando pequeno, escuta do nosso pai, da nossa mãe e diz, conta de novo. A historinha é tão gostosa de ouvir, né? Estava tão gostoso, mas acabou. Então a nossa vida passa, diz a palavra de Deus, como um conto ligeiro. E Tiago, né, vai comparar a nossa vida, como nós já dissemos, né, como um vapor. Aparece denso, aparece espesso e rapidamente deixa de existir. Então planeje sim e diga, se Deus quiser, e se eu estiver vivo, eu vou realizar os sonhos que planejei, porque os meus projetos são projetos do próprio Deus. Diga, se Deus quiser, mas não diga, repito, por superstição. Diga como declaração de dependência absoluta de Deus. Diga lá, se eu estiver vivo, mas não diga por medo, mas diga como dizer, Deus, o Senhor é o dono da minha vida. Então planeje a sua vida, planeje como se você fosse viver 100, 200, 300 anos aqui, mas viva com desapego como se fosse o último dia da sua vida. Então essa é a recomendação da palavra de Deus. Coloque Deus no centro da sua vida, porque com Deus sempre haverá o amanhã. Quando chegar a noite da sua vida, começará o alvorecer do dia eternal. Quando terminar a sua vida aqui, Jesus disse que nós não morremos. Nele nós passamos da morte para a vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e disse Ele, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Que gostoso planejar e sonhar os projetos de Deus para a nossa vida. Amém? O amanhã não nos pertence, não somos dono da nossa vida, mas entregamos àquele que é o Senhor absoluto do amanhã, Senhor absoluto da nossa vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, te agradecemos pela bênção de todos os que estão conectados com esta mensagem. Que o Senhor abençoe a cada um e
que cada um, meu Pai, possa tomar consciência de que o amanhã é absoluto do Senhor, de que a nossa vida pertence ao Senhor de toda a criação. Querido Pai, que nós possamos planejar com a direção do Senhor e que os nossos planejamentos sejam os planejamentos do próprio Senhor para as nossas vidas. E o Senhor abençoe, querido Pai, cada um que ouviu essa mensagem, que cada um possa dizer com consistência, se Deus quiser. Mas se Deus quiser, como declaração de dependência, que cada um possa dizer, se Deus quiser, e se eu tiver vida, eu vou realizar meus projetos, porque Deus é o Senhor da minha vida. Abençoe a nossa família, querido Pai, todos os nossos familiares, aonde estiver cada um deles, a tua bênção, papai querido, que cada um deles que ouviu essa mensagem decida por Jesus. Que o Senhor abençoe também o teu povo, cada um deles, meu Pai, como Tiago escreveu, cada um dos servos do Senhor. Recebam esta mensagem, meu Pai, e que sejam abençoados e que nenhum deles venha desfalecer na fé. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E você que crê, diga graças a Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na